Soluções numéricas e analíticas. Mas então não podemos resolver equações com graus maiores que 5? É importante entender que podemos resolver equações de duas formas. Uma solução analítica envolve enquadrar o problema de uma forma bem compreendida e calcular a solução exata, como por exemplo as soluções das equações do primeiro, segundo e terceiro graus. Uma solução numérica significa ir testando as soluções até que a solução obtida seja satisfatória. Por exemplo, uma abordagem analítica seria encontrar x em f de x igual a x menos 5. A solução analítica seria fazer f de x igual a x menos 5 igual a 0, adicionar mais 5 aos dois lados para obter a resposta x igual a 5. Já na solução numérica, vamos por aproximações sucessivas. Tentamos x igual a 1. Então f de 1 igual a 1 menos 5 igual a menos 4, que é um número negativo. Agora tentamos x igual a 6. f de 6 igual a 6 menos 5 é um número positivo. A resposta deve então estar entre 1 e 6. Então vamos tentar x igual a 6 mais 1 sobre 2. E vemos que f de 3,5 é menor que 0. Então a resposta está entre 3,5 e 6. E assim por diante. Isso é chamado de método de bissecção. Soluções numéricas são de longe as mais usadas pelos computadores e são o instrumento que usamos para calcular em nossos dias. Na verdade, na maioria das vezes, não temos uma solução analítica. Especificamos um problema e em seguida definimos um algoritmo para gerar a solução. Se nosso algoritmo for construído corretamente, podemos garantir que o resultado seja apenas um pouco impreciso e, geralmente, próximo o suficiente para os nossos fins. Então, em resumo, soluções analíticas podem ser obtidas exatamente com lápis e papel. Soluções numéricas não podem ser obtidas exatamente em tempo finito e normalmente não podem ser resolvidas usando lápis e papel. Então, hoje, a tendência no desenvolvimento de métodos numéricos é voltada exclusivamente para o uso de computadores. Eu lembro que as equações algébricas são aquelas em que os coeficientes das variáveis são sujeitos somente às operações algébricas de soma, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes. As equações transcendentais são aquelas que não são algébricas e podem ser principalmente de dois tipos. Exponenciais, onde a variável x aparece como expoente, por exemplo, em a elevado a x igual a b. Nessa categoria também se enquadram as equações logarítmicas, como x log na base b de c, uma vez que esta é equivalente a b elevado a x igual a c. E as trigonométricas, que contêm variáveis como funções trigonométricas, como 2 seno de x mais 3 cosseno 2x igual a 0. Note que 4xπ mais x² igual a 0 é uma equação algébrica, embora tenha um coeficiente transcendental. x² mais x igual a 1 é uma equação algébrica. 4 seno ao quadrado de x mais 2 seno de x igual a 5 é uma equação transcendental, pois as variáveis são funções trigonométricas. A classificação das equações tem interesse principalmente teórico na matemática. Tanto é assim que podemos transformar uma equação transcendental em algébrica, fazendo, por exemplo, na equação acima, seno de x igual a y e restringindo y entre 1 e menos 1, obtendo 4y² mais 2y igual a 5. Os métodos numéricos são também usados para resolver equações transcendentais. Vejamos alguns exemplos de operações bastante complexas que são resolvidas instantaneamente pelo software Wolfram Alpha.
Finalizo o estudo dos polinômios abordando um tópico especialmente dedicado a quem vai prestar vestibular, pois ele sempre aparece nos exames mais exigentes. O teorema do resto. Analogamente ao que acontece com os números inteiros, podemos representar a divisão de polinômios por p de x igual a q de x vezes d de x mais r de x, onde q de x é o quociente da divisão de d de x por p de x e r de x é o resto. Se um polinômio p de x for dividido por um polinômio do primeiro grau d de x, igual a x menos c, onde c pode ser qualquer número real ou complexo, o resto será igual a p de c, pois p de x igual a x menos c vezes q de x mais r de x, então p de c é igual a c menos c vezes q de c mais r de c, que é igual a r de c. Veja esse exemplo. Dividindo x ao cubo menos 3x² mais 6x menos 3 por x menos 2, obtemos, e aplicando o teorema do resto, obtemos p de 2 igual a 5. No caso particular em que a divisão de p de x por x menos c deixar resto 0, c será uma das raízes de p de x, pois nesse caso p de c é igual a 0. Relação entre coeficientes e raízes. O teorema fundamental da álgebra nos diz que um polinômio de grau n com coeficientes reais ou complexos tem n raízes reais ou complexas, podendo ser escrito dessa forma. Escrevemos uma equação do segundo grau na forma canônica, x² mais px mais q igual a 0. E sendo R1 e R2 as raízes, temos x menos R1 vezes x menos R2 igual a 0, ou x² menos R1 menos R2x mais R1 R2 igual a 0. Então, P é igual a R1 mais R2 e Q é igual a R1 vezes R2. De maneira similar, uma equação do terceiro grau pode ser escrita nessa forma. E nesse caso, temos P igual a menos R1 mais R2 mais R3, Q igual a R1 R2 mais R2 R3 mais R1 R3, e R é igual a menos R1 vezes R2 vezes R3. Usando o mesmo procedimento, pode-se provar que a relação entre os coeficientes e as raízes de uma equação polinomial de grau n, na forma canônica, é dada por estas expressões.